Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Office Hours. Hoje temos a honra de conversar com o Guilherme Vitorino. É atualmente diretor da Nova Innovation and Analytics Lab, professor nas áreas de inovação, gestão de mudança e do conhecimento. Coordena a pós-graduação em gestão de informação em BI na saúde e o curso de Design Thinking da Escola Doutoral da Universidade Nova de Lisboa, acompanhando alunos de doutoramento em processos de inovação disruptiva. Como consultor e formador certificado em Design Thinking e Change Management, tem tido a oportunidade de trabalhar novas abordagens à inovação e à gestão da mudança em empresas de referência em Portugal, Brasil, Estados Unidos e Austrália, em desafios organizacionais específicos a nível da inovação. Então, sem mais demoras, seja bem-vindo, professor, e obrigado por nos receber aqui no seu laboratório. Muito obrigado, bem-vindos. Se calhar, para começar, pode-nos falar um bocado sobre o seu background e como é que entrou nestas áreas da inovação e do design thinking? O meu background acho que é um bocadinho atípico, porque para os meus amigos que trabalham em empresas eu sou um académico, para os meus colegas da universidade eu sou uma pessoa das empresas. Então costumo dizer que estou lost in translation, não sei se viram esse filme, perdido na tradução, mas sinto-me muito confortável nesse papel. Portanto, o meu background é em marketing e fui trabalhando, depois posso explicar, em diferentes indústrias, mas maioritariamente depois na área da saúde, e depois por algo não planeado, acabei por ir parar aos Estados Unidos a uma empresa que é a IDEO, que foi a empresa, enfim, que celebrizou a metodologia do Design Thinking e assim, do nada, deparei-me com a metodologia do Design Thinking e pronto, e foi aí que comecei a apaixonar-me pelo tema e a dedicar depois a minha vida a full time ao tema do Design Thinking. Portanto, foi algo pouco planeado, um background mais como executivo de marketing, depois para uma vida a full time aqui na nova IMS. Então, no início, quando escolheu marketing, era algo que já sabia que queria, ou qual é que foi a razão da escolha do marketing? Sim, acho que essa é uma boa pergunta. Eu gostava, dentro das áreas da gestão, interessava-me temas mais relacionados com pessoas e, portanto, sempre me interessou bastante o tema do comportamento do consumidor e, portanto, achei que o marketing era dentro das áreas, dentro da área da gestão, a disciplina que mais me interessava. Depois interessou-me áreas de marketing onde o marketing tivesse menos desenvolvido, por isso é que depois acabei por ir parar à saúde, porque era uma área que em Portugal, enfim, as funções do marketing eram pouco compreendidas ou eram mal interpretadas e, portanto, interessei-me sempre por áreas onde o marketing estivesse menos desenvolvido. Portanto, fez a licenciatura em marketing? Sim. O mestrado? Depois fiz um mestrado em planeamento e estratégia e depois fiz outro agora mais recentemente, já crescido, fiz outro em ciência do comportamento na London School of Economics e pronto, e portanto foi mais ou menos esse o meu percurso. E depois, quando terminou os estudos, foi trabalhar em que indústria? Começou, foi logo na saúde? Não, curiosamente eu tinha tido uma experiência, ainda durante o curso, pensei que queria ser jornalista, e então fui fazer um curso para a New York University em jornalismo. E então depois eu comecei a minha carreira em Nova York, e então fui trabalhar para uma network americana, que é a ABC, não como jornalista, mas para o departamento de marketing, mas consegui entrar no departamento de marketing porque tinha feito esse curso de verão na New York University em televisão e, portanto, ou seja, toda a minha vida tem estes pequenos acasos que depois, no final, têm dado algum sentido à minha carreira, pelo menos para mim, e pronto, e foi assim que começou. Ou seja, durante o curso fui passar um agosto a Nova Iorque, fiz um curso de jornalismo, depois quando acabei o curso acabei por ir trabalhar para um departamento de marketing de uma televisão americana. E como é que foi a experiência nos Estados Unidos e na ABC? Foi incrível porque o meu departamento de marketing, portanto, uma network, nós tínhamos 250 estações de televisão, portanto não é só uma televisão. E portanto eu estava no departamento de marketing que coordenava o marketing dessas 250 estações de televisão e éramos 250 pessoas em Nova Iorque e 150 em LA, portanto era um departamento muito, muito grande e a pessoa eu tinha 20 e tal anos, não é? E portanto vindo de Portugal para aqueles, e enfim, depois mesmo todas as estrelas das séries nós transmitíamos os Oscars e portanto aquilo eu privava ali num ambiente que me intimidava, mas por outro lado também me motivava muito, portanto foi uma experiência incrível. Foi muito marcante essa parte? Sim, acho que sim, principalmente porque os americanos são muito especializados e quando corre mal sentem-se muito estressados
e os portugueses estão muito à vontade quando as coisas correm mal e na véspera, e então em televisão e em marketing isso sucedia muitas vezes, então eles apreciavam muitas características. Eu fui para lá estagiar, antes de mim por acaso tinham tido também uma estagiária portuguesa, então apreciavam muito as nossas características, essa versatilidade e lidar com a pressão, era algo que eles apreciavam. E que outras diferenças é que viu entre os Estados Unidos e a América? Eu estive lá 1 ano e tal e fui promovido 3 vezes. Promovido em termos de ordenado, de espaço, de funções e portanto esse tema da meritocracia marcou-me muito, porque se calhar no nosso país eu posso fazer uma carreira inteira sem ninguém olhar para mim e portanto marcou-me muito lá, efetivamente, que se a pessoa trabalhasse e se destacasse, quase sempre poderia ser recompensada. Depois, por outro lado, também tem muitos outros defeitos. Assisti a pessoas a serem despedidas na véspera de Natal e, portanto, enfim, não há qualquer tipo de proteção nesse sentido e, portanto, é uma coisa que na realidade tem sempre 2 lados, mas a meritocracia marcou-me muito nessa minha experiência. E depois não voltou mais aos Estados Unidos? Voltou para Portugal? Depois, voltei porque depois eles mudaram a sede do departamento de marketing para LA e eu depois, em termos pessoais, achei que era do outro lado do mundo e não queria cortar as amarras com Portugal, então decidi voltar e quando voltei, por acaso não tive a oportunidade de trabalhar em televisão, as televisões portuguesas nem sequer tinham departamentos de marketing, tinha a SIC, um departamento pequeno, talvez, na altura, e então depois tive um desafio para ir trabalhar curiosamente para o Ministério da Saúde, para coordenar um processo de empresarialização dos hospitais. Portanto, havia um processo de mudança nos hospitais e era uma equipa pequena que estava no Ministério, muito dinâmica, que era uma unidade de missão, e então fui convidado para ir, e então achei que era um bom desafio. E então mudei de uma televisão em Nova Iorque para o Ministério da Saúde em Portugal. Completamente diferente. Completamente diferente. E como é que foi a experiência? Teve aí muito tempo na área da saúde? Sim, depois aí tive 8 anos no Ministério da Saúde. Nesse projeto de empresarialização ele durou 3 anos e, portanto, basicamente os hospitais iam passar a ser geridos de uma forma com um conjunto de princípios totalmente diferentes e, portanto, a nossa equipa basicamente tinha que ajudar os hospitais nesse processo de gestão da mudança, basicamente. E, portanto, foi muito interessante porque permitiu-me ir muito ao terreno, trabalhar com as pessoas no terreno e trabalhar com uma equipa muito dinâmica, que ainda hoje se fala sobre esses tempos, e portanto foi muito interessante, mas eram tudo pessoas também que vinham de consultoras, ou seja, não tem diferença, era uma equipa muito jovem, muito dinâmica, com pessoas com muita qualidade, e portanto foram tempos também muito interessantes. Depois acabei por ficar no Ministério bastantes anos, e até que depois fui para, enfim, dentro da mesma área, mas depois mudei para o Grupo Luzia da Saúde como diretor de marketing e, portanto, mudei do setor público para o setor privado. Muito bem. E aí continuou, foi aí que teve o primeiro toque com a inovação? Sim, portanto, basicamente, quando estava ainda no Ministério, tivemos a ideia de criar. Nós queríamos fazer um curso de gestão em saúde, mas não encontrávamos no mercado nenhum curso que gostássemos. Eu e um colega meu, que é o Dr. José Carlos Caiado, também aqui professor na Nova IMS. E então decidimos propor à Nova IMS a criação de um curso de gestão em saúde, que era o curso que nós idealizávamos como o curso que o setor da saúde precisava. E pronto, e foi assim que tomei contacto com a Nova IMS, porque queria fazer um curso e não o encontrava, então decidi criar um, e portanto foi essa a história da minha ligação inicial à Nova IMS. E porquê é que escolheu a IMS para fazer esse curso? Porque nós achávamos, já na altura, o curso fez agora 11 anos, portanto vai na 11ª edição, nós achávamos que a saúde produzia um grande volume de dados, mas depois a tomada de decisão política, muitas vezes, não a clínica, mas a política, muitas vezes não tinha em consideração essa informação gerada e, portanto, achávamos que os gestores em saúde precisavam também de ser um bocadinho cientistas de dados, de ter conhecimentos de sistemas de informação, etc. E, portanto, e pelos vistos, não éramos só nós que achávamos isso, era o mercado, porque depois a pós-graduação teve muito sucesso e foi agora recentemente considerada o melhor curso de gestão de saúde do mundo
e portanto o mercado depois acabou por reconhecer isso. Ou seja, essa pós-graduação agora está no topo mundial, não é? O que é que acha que a faz ser a melhor do mundo? A entidade que avalia tem em consideração vários critérios, mas uma das coisas que eu acho que tem sido mais marcante, aliás, que é comum a todos os que passam pela nova IMS, são estas competências serem uma alavanca para a carreira das pessoas, e portanto nós temos muitos profissionais de saúde, tipo médicos, enfermeiros e outros, que vêm fazer o curso e que depois efetivamente com as competências que adquirem aqui conseguem transformar as suas carreiras para melhor, e portanto eu acho que nos critérios de avaliação isso é muito tido em conta, quer a satisfação dos alunos, quer depois em que medida é que aquele curso mudou a vida das pessoas, e acho que neste caso temos conseguido fazer essa transformação. E as pessoas que acabam o curso voltam para a mesma posição que estavam antes, ou já arranjam um emprego um bocado diferente? Temos tido de tudo, portanto há pessoas que querem apenas fazer um upskilling e que já estão em funções, são diretores de serviço, ou agora temos tido muitos médicos e enfermeiros, e outras pessoas que fazem o curso porque querem mesmo mudar de carreira, e nós temos, agora estou-me a lembrar, um enfermeiro que fez o curso o ano passado e que neste momento é diretor de planeamento e estratégia de um grupo de saúde, e portanto ele dizia-me, professor, há 2 anos estava a dar injeções e agora estou a fazer planos estratégicos. E portanto nesse caso foi uma pessoa que alterou mesmo a carreira porque queria, e era essa a sua missão. E quando criou o curso há 11 anos, começou logo a ser professor aqui na EMS? Certo? Sim, depois criei esta cadeira de inovação. Pronto, como estava a contar, foi na mesma altura em que tinha a minha carreira como executivo na área da saúde, e depois foi assim, porque acho que a pergunta era como é que eu tinha chegado à inovação, e depois foi assim que descobri por acaso esta empresa, a IDEO, mas é uma empresa muito difícil de entrar, e então consegui arranjar maneira de ir visitar a empresa e de ir lá passar uma temporada. Então tirei férias do meu trabalho e fui conhecer a empresa, e pronto, isso depois mudou a minha vida. E como é que essa experiência na IDEO mudou a sua vida? O que é que acha que aprendeu aí? Aprendi que tudo o que estava a fazer em marketing estava errado, e por isso é que depois não consegui voltar ao meu emprego, e foi aí que eu depois mudei a full time aqui para a nova IMS. Basicamente percebi que o processo de geração de soluções inovadoras, pelo menos o processo que eu segui até o momento, que basicamente era perguntar às pessoas, ou fazer estudos de mercado tradicionais, que estava errado, e portanto entusiasmei muito com o processo de geração, porque o design thinking na prática é muito natural para um designer, ou seja, um designer quando está a conceber algo está a solucionar-nos um problema, e portanto a forma como o designer vai perceber as minhas necessidades e depois tem um processo criativo para as resolver e depois como vai prototipar é uma coisa muito natural. Para as pessoas que trabalham em gestão e que estão muitas horas sentadas no seu gabinete, às vezes esquecem-se deste processo ou vão intuir o que é que as pessoas querem, e portanto o que mais aprendi, o que mais me surpreendeu foi este processo de geração de empatia com as pessoas, e depois com base nessa empatia como é que transformamos isso em produtos e serviços inovadores, e pronto, e foi muito interessante conhecer essas técnicas. Achei interessante na altura, e depois quando experimentei aplicar fiquei muito surpreendido. Ou seja, aprendeu a parte da comunicação entre os líderes e os design thinkers, certo? Sim, mas principalmente entre quem tem que gerar inovações e as pessoas para as quais estamos a conceber uma solução, e portanto a forma como observamos as pessoas, como recolhemos os dados, e depois a partir daí como é que pensamos de forma criativa em diferentes soluções, era um conjunto de técnicas que eu não estava habituado a utilizar e que achei muito, muito relevantes para o processo de inovação, porque às vezes nas empresas nós estamos ali a lutar mais entre departamentos ou dentro da nossa bolha, e portanto este processo de divergir e de olhar para o mundo e de nos inspirarmos, às vezes com o dia a dia nós afastamos disso, e portanto achei muito interessante a forma como a IDEO abordava esses desafios através da metodologia do design thinking, e foi aí que me interessei pelo tema.
E consegue-nos falar sobre algumas técnicas de design thinking, inovação que aprendeu? Sim, há umas que falamos sempre que ficamos super interessados, que é, por exemplo, uma que nós fazemos é nós nunca observamos o nosso utilizador core, nunca observamos o nosso cliente habitual. Observamos sempre os outliers, pessoas que nós chamamos de utilizadores extremos, pessoas que por alguma razão têm uma utilização extrema do tema que estamos a observar. E isto para mim foi muito revelador, porque eu, como diretor de marketing, observava sempre o meu segmento e os clientes para os quais servia. E portanto, essa dos utilizadores extremos como fonte de inspiração, não quer dizer que eu lance um produto para o mercado sem ouvir os meus segmentos, eu tenho que ouvir os meus segmentos, mas para me inspirar para o processo de inovação, às vezes os extremos são mais interessantes para o processo de inspiração. E, portanto, esta é uma que utilizamos em todos os projetos de design thinking. Depois outra que também para mim foi muito reveladora e que implementamos em todos os projetos é a técnica dos mundos paralelos. E, portanto, normalmente nós fazemos sempre benchmark, ou seja, quero construir um novo campus, então vou ver quais são os melhores campos universitários do mundo, não é? Quero construir um novo hospital, vou ver quais são os melhores hospitais do mundo e faço um benchmark. Portanto, vou alinhar as melhores práticas pelas melhores práticas dessas entidades. Aqui, o que nós fazemos é perceber que outras indústrias é que já resolveram o mesmo desafio que nós estamos a tentar resolver. E depois vamos observar essas indústrias. E depois caem coisas assim um bocadinho inusitadas. Há uma história muito conhecida que é um projeto de melhoria de processos num bloco operatório. E eles foram ver uma equipa de Fórmula 1, a Ferrari, e foram trabalhar com os mecânicos da Ferrari para melhorar o processo dentro do bloco operatório. E, portanto, isto não é intuitivo. Normalmente nós estamos sempre a observar dentro do nosso mundo e, portanto, estes mundos paralelos também são muito inspiradores para a inovação. Mas, pronto, há centenas. Em Stanford há um mestrado de 2 anos só para aprender estas técnicas. Portanto, nós temos uma cadeira semestral só disto e, portanto, há muitas, mas, por exemplo, estas duas, os utilizadores extremos e os mundos paralelos, são técnicas que na altura achei piada, mas depois, quando comecei a implementar, vi o verdadeiro poder de as utilizar. E qual é que foi assim um exemplo mais marcante em que utilizou essas técnicas e viu resultados? Não sei, nós temos feito muitos projetos aqui no laboratório, desde ajudar entidades que estão a desenhar infraestruturas para o futuro, como um hospital ou um novo aeroporto. Eu, quando desenho uma infraestrutura para o futuro, não posso desenhar com os mesmos olhos de hoje, não é? Ou seja, uma universidade daqui a 50 anos vai ser diferente da universidade de hoje, ou um hospital daqui a 50 anos, e, portanto, todas estas técnicas prospectivas são muito interessantes e, portanto, nesse género de projetos temos aplicado com sucesso, temos ajudado empresas na área da mobilidade elétrica, da energia solar e, portanto, tudo o que são... Agora tivemos a ajudar uma entidade pública a desenhar um software e, portanto, nós somos agnósticos em termos do tema, nós só somos especialistas nas metodologias de gerar insights por parte do consumidor e como é que depois podemos fazer, aqui uma palavra que também está muito em voga, que é esta co-criação entre os utilizadores e os gestores, ou quem tem que gerir o processo de inovação. E, portanto, temos ajudado temos centenas de projetos e de empresas que temos ajudado neste processo de desenho de produto e de pensar o futuro, basicamente. Portanto, voltando um bocado atrás, a sua experiência na IDEO foi o início aqui um bocado nesta área. E como é que consegue essas oportunidades incríveis? Como é que um jovem consegue expor-se a essas oportunidades? É assim, eu acho que basicamente é exatamente o que referia. Temos que nos expor, primeiro temos que ser curiosos, não é? E depois, o que eu sinto, por exemplo, esta pessoa, este médico que fez este projeto com a Ferrari, que é um cirurgião cardiotorácico muito importante, eu mandei-lhe um e-mail e ele recebeu-me em Londres, fui a Londres, estive com ele na reunião de serviço, fui almoçar com ele e é um cirurgião muito, muito, muito reputado no Reino Unido e, portanto, na IDEO descobri que, aliás, que foi depois meu mentor e que está aqui ligado ao nosso lab, que é o Peter Collins, que era um dos partners da IDEO,
tinha vivido em Portugal nos anos 80 e, portanto, com essa ponte consegui também chegar ao Peter. E, portanto, eu acho que é sempre este tema de sermos curiosos e depois, a maior parte das vezes, se tentarmos, vamos receber muitos nãos, mas há muita gente interessante no mundo que está disposta para nos ouvir e, portanto, em quase todos estes casos, por exemplo, na ABC, o meu chefe tinha tido uma estagiária portuguesa e achou que os portugueses eram espetaculares e resolviam imensos problemas. Portanto, em toda esta história que eu tenho vindo a contar, há sempre alguém que se interessa por ouvir a nossa história e depois temos que ter capacidade de captar a atenção e dizer porque é que queremos estar ali ou porque é que queremos aprender com aquela pessoa. Mas acho que é isso, é sermos curiosos e depois atravessarmos no caminho, vamos ouvir muitos nãos, mas depois vamos ouvir alguns sims. É não ter medo de tentar, não é? É, acho que é isso. E agora, olhando assim para o seu percurso, o que é que diria ao professor Guilherme com 20 anos? Sabendo o que já sabe agora. Não, eu acho que este tema de não ter medo de arriscar, de dar estes saltos. Eu sei que isso hoje em dia, na vossa geração, é muito natural. Há uns anos as pessoas ficavam muito tempo na mesma indústria e, portanto, perceber que estes nossos skills são transversais e, portanto, as aprendizagens que eu fiz quando estava no curso de televisão, se calhar agora são úteis quando estou a dar aulas, as aprendizagens no setor da saúde são úteis quando estou a trabalhar com o setor público e perceber como é que fazemos inovação no setor público e, portanto, vermos a nossa carreira como um conjunto de experiências e um acumular de competências que às vezes são transversais. Há muita gente que perde esta confiança, que acha, eu por ser data scientist só posso estar aqui a teclar ou a analisar dados. Não, eu posso fazer o que eu quiser, tenho que ir acumulando essas diferentes experiências e esses diferentes skills e não ter medo de dar esses saltos. Portanto, eu acho que era esse o conselho que dava a mim próprio, que era não ter medo e ser livre, tentar ser livre para dar esses saltos de carreira. E foi exatamente isso que o professor fez, não é? Saltou de um lado para o outro e foi aprendendo novas experiências. Sim, foi isso que eu tentei fazer e não podemos ter muitos complexos e, portanto, às vezes entramos em ambientes que são culturalmente diferentes ou que são muito específicos, o setor público, ou a academia, enfim, todos, ou uma empresa em Nova Iorque, essas histórias que eu tenho estado a contar são contextos muito diferentes e, portanto, essa capacidade de nos adaptarmos a esses diferentes contextos e não termos medo, acho que é importante. Muito bem. E agora já dá aulas há alguns anos. Como é que se prepara para dar uma aula? Ou, por exemplo, também já é speaker, já deu muitas talks. Como é que se prepara para dar um discurso assim mais em público? É assim, independentemente, no outro dia tivemos aqui a última aula do professor Manuel Vilares e eu achei imensa piada porque ele dizia ainda hoje quando entro numa aula ainda sinto um friozinho na barriga, ainda fico nervoso. E eu achei espetacular porque acho que isso é muito bom, porque nós nunca podemos achar que mesmo que se domine um tema, temos sempre que nos preparar. E, portanto, nas aulas, o que tento fazer é... Eu tenho as aulas mais ou menos coreografadas, porque às vezes nós achamos que as pessoas estão tão disponíveis para ouvir que nós podemos logo começar com um tema muito denso ou logo com um PowerPoint, mas realmente quando os alunos aterram na sala de aula vêm com a cabeça ainda cheia de coisas e, portanto, a forma como nós fazemos o onboarding, não é? Para as pessoas tomarem consciência do local onde estão e terem um certo aquecimento, como no ginásio, não é? Depois, a forma como gerimos o tempo. Por exemplo, nós temos agora estado aqui a experimentar no laboratório vários modelos pedagógicos. Um deles, que é o Team-Based Learning, a aula teórica mais densa são no máximo 20 minutos e, portanto, depois temos um conjunto de outras atividades preparadas para as pessoas assimilarem os conteúdos, mas a parte expositiva e, portanto, preparar, garantir um bom onboarding para quando entregamos a parte importante do conteúdo, garantimos que as pessoas conseguem assimilar e depois um bocadinho o compromisso e o trabalho de grupo, que em quase todas as unidades curriculares que eu utilizo o Team-Based Learning ou o Problem-Based Learning, portanto implica que as pessoas trabalhem em grupo e isso também não é nada fácil e portanto às vezes também temos que dar algum coaching sobre o trabalho de grupo.
Nas talks mais públicas, basicamente é preparar e treinar. Acho que isso é fundamental. A única vez, por acaso aconteceu-me numa apresentação muito importante que não treinei e depois espalhei mesmo, congelei, não consegui falar. E, portanto, tive que inventar que havia um problema com o computador, pedi que o próximo orador fizesse. E, portanto, mesmo uma pessoa, eu já dava aulas há muitos anos e com muita experiência, quando não se prepara, pode-lhe acontecer isso. E como é que treina o discurso? Decora mesmo palavra a palavra ou usa bullet points? Como é que prepara o discurso? Por acaso essa é uma boa pergunta. Eu acho que isto varia de pessoa para pessoa, porque o discurso depois também tem que ter alguma autenticidade. A pessoa não é um robô que está ali a debitar. Mas há ali uma parte inicial, pelo menos a entrada, que eu gosto de ter, de decorar. E às vezes até faço no momento, porque pode ser uma piada em relação ao orador anterior, pode ser um comentário em relação ao curso ali da discussão, mas normalmente escrevo e tento decorar ali o arranque, porque como tive esse traumatismo de uma vez não conseguir arrancar, agora treino sempre o arranque. Depois o resto, acho que não vale a pena decorar, temos que perceber principalmente a ligação entre os conceitos ou os slides. Quais são as palavras ou as pontes que vamos fazendo entre os diferentes conceitos. E portanto é isso, normalmente preparo muito o arranque e depois as ligações. Portanto o mais difícil é começar, não é? E começar ali com um icebreaker, se calhar uma piada, e depois quando já começou já é fácil. Sim, o humor pode ser bom, tem os seus riscos também, mas pode ser com uma pergunta, pode ser com determinados dados que nos façam pensar. Há pouco falou sobre os novos métodos pedagógicos. Qual é que acha que é o futuro assim, da educação e que novas metodologias é que gostaria de implementar aqui na EMS, por exemplo? O futuro da educação eu acho que está em construção, porque esta experiência do Covid acho que vai alterar muito a realidade e as expectativas e o mundo. Já havia um conjunto de movimentos e de instituições que tinham esta capacidade de fazer curadoria e de gravar conteúdos com muita qualidade. As universidades foram sempre apostando na experiência presencial e na vida no campus, que realmente não dá para substituir. Portanto, o que eu vejo que vamos ter no futuro é vários modelos a coabitar, não é? E isso é muito desafiante. Eu, por exemplo, no Covid pus-me a gravar vídeos, por exemplo, da minha cadeira de Design Thinking, e depois vi que não fazia sentido, porque havia vídeos com o fundador da disciplina gravados profissionalmente e, portanto, não fazia sentido estar a ser eu a fazer aquilo. E, portanto, de certa forma também nos fez pensar que o professor pode ser alguém que não está só a entregar o conteúdo, mas está a fazer curadoria de conteúdos que os alunos devem consumir e depois a garantir o acompanhamento e o coaching dessas pessoas. Claro que isto depois depende muito das áreas científicas onde estamos a atuar. Eu inicialmente achei que, por exemplo, a cadeira Design Thinking que não poderia ser dada online, era uma experiência aqui muito no lab e que implicava observar e entrevistar pessoas, e o meu melhor ano de sempre foi o ano do primeiro confinamento. Foi a minha melhor turma de sempre. A minha pior turma de sempre foi o segundo, agora eles vão ouvir isto e ficam chateados comigo, foi o segundo confinamento, e depois estive a refletir qual é que foi a diferença. No primeiro confinamento nós fomos para casa no dia 12 de março, acho eu, e portanto já tínhamos tido 4 aulas presenciais, e portanto gerou-se empatia e confiança e algum team building entre os grupos, e depois eles trabalharam à distância. No segundo confinamento foram equipas que trabalharam totalmente remotas, nunca se tinham conhecido cara a cara, e portanto eu atribuo a isso, ou seja, e isto aqui é até interessante para o futuro destas discussões do trabalho que estamos a ter, quantos dias no escritório, quantos dias em casa. Para mim isso é indiferente, as equipas precisam é de se conhecer, ganhar confiança, de sentirem parte de uma equipa, e depois então há partes do processo que podem fazer remotamente. Totalmente remoto, acho que é difícil, pelo menos para estes temas que eu ensino, e portanto acho que isso também pode vir a ser um bocadinho o futuro da educação,
de haver umas partes que se calhar eu consigo consumir de forma assíncrona, autónoma, porque há pessoas que aprendem melhor de noite, outras de manhã, não é? Portanto, se calhar eu não vou obrigar toda a gente a esteja aqui às 8 da manhã, mas depois há outras partes onde teremos que estar forçosamente no campo e com as pessoas, e portanto esse futuro ainda não está claro, está em discussão em todo o lado, e acho que vai ser muito desafiante, mas também do ponto de vista da inovação muito interessante. Ou seja, um modelo assim mais híbrido, mais flexível, mas considera que tem de haver sempre uma parte presencial? Sim, sem dúvida. É assim, o híbrido e o flexível, acho que o mercado, as expectativas das pessoas vão nesse sentido. O que nós também temos vindo a observar aqui no Lab, porque temos estado a experimentar diferentes metodologias, é que eu não posso escolher uma metodologia e aplicá-la chapa 4 para todos os níveis de ensino ou para todos os contextos, porque pode não funcionar. Nós, por exemplo, percebemos que os alunos da noite não se adaptaram ao Team-Based Learning, porque exige muitas horas de estudo autónomo entre as aulas, e os alunos durante o dia adaptaram-se muito bem ao Team-Based Learning porque não estavam a trabalhar e tinham mais tempo para consumir os conteúdos que lhes eram prescritos. E, portanto, é muito difícil nós termos um modelo único para todos os níveis de ensino e para todos os contextos, e, portanto, vão coabitar vários modelos, mas sim, é o sistema da flexibilidade e depois também da aplicabilidade aos desafios do mundo e das empresas, e, portanto, essa aproximação, que acho que aqui na Nova IMS é muito interessante, não é? Mesmo este nosso novo lema do Data with Purpose, esse tema do propósito e da relação com as empresas, acho que é algo que os alunos esperam. Há pouco tempo criou-se uma parceria nova entre a IMS e a Jerónimo Martins, não foi? Uhum. Pode falar um bocado sobre essa parceria? Qual é que é a importância? Sim, nós temos um conjunto, a nossa AD Nova IMS, a Associação para o Desenvolvimento da Nova IMS, tem um conjunto de empresas e instituições que são suas sócias e que basicamente promovem esta proximidade entre as empresas e a nova IMS. E, portanto, já temos várias instituições, já há muitos anos, e agora a Jerónimo Martins mostrou esse interesse também de aderir. E, portanto, o que se passa com a Jerónimo Martins e com todas essas outras empresas que fazem parte desta nossa comunidade é basicamente poderem apresentar desafios aos nossos alunos, poderem participar em eventos conjuntos e, portanto, aproximar esta vida académica dos desafios das diferentes organizações, neste caso uma organização na área do retalho, que também tem muitos desafios interessantes, e, portanto, foi com muito prazer que fizemos mais essa parceria. E há pouco mencionou o Team-Based Learning. Como é que funciona esse método? O Team-Based Learning é um método, por exemplo, que a nossa Faculdade de Medicina da Universidade Nova utiliza. É um método que implica algum estudo autónomo por parte dos alunos, e depois, quando chegam à aula, fazem um teste que se chama, portanto, em todas as aulas tem um teste que se chama Individual Readiness Assurance Test, e, portanto, eu testo os meus conhecimentos individuais. Depois, é um teste de cerca de 15 a 20 minutos. Depois, eu faço exatamente o mesmo teste, é um teste de escolha múltipla, mas em grupo, e, portanto, isso já exige que eu tenha que discutir com os meus colegas quais as opções que queremos escolher. E depois o professor tem um software que tem um dashboard e vê quais foram as perguntas que foram mais erradas por parte dos alunos no teste individual e no teste de grupo. Portanto, os tais 20 minutos que eu estava a falar, que é a aula teórica, eu, em vez de explicar o design thinking o design thinking vocês já viram no vídeo com o fundador e, portanto, eu vou só às partes que os alunos erraram ou às partes que foram mais controversas no teste de grupo, e depois a minha aula teórica é só sobre esses conteúdos. O que é um enorme desafio também para o professor, é um desafio para os alunos, porque tem que estudar e fazer testes todas as aulas. E é um desafio para o professor, porque eu tenho que adaptar a minha aula no momento. Pronto, e depois a parte final deste ciclo é o que eles chamam Application Exercise, e, portanto, eu depois tenho que aplicar aqueles conhecimentos a um desafio prático. Portanto, o que acontece é fazer isto ao longo de todo o semestre. Por exemplo, no meu caso, houve alunos que não gostaram porque sentiam-se muito pressionados ou estressados de fazerem testes todas as semanas, não é?
e lá está, se eu não ler, portanto isto depois também implica alguma curadoria de conteúdos por parte do professor e portanto um Moodle tem que ser um Moodle muito mais forte, porque os alunos vão ter que estudar sozinhos e chegar à aula antes de terem contacto com a matéria e estão logo a fazer um teste. Então é basicamente os alunos estudam primeiro em casa com conteúdos fornecidos pelo professor, tipo vídeos, PDFs. Normalmente tem sempre um vídeo, um artigo científico, pode ter também um PDF, artigos mais da indústria, sim. Depois chegam à aula, fazem um teste prático sozinhos. Isso. E depois logo a seguir fazem um teste em grupo? Logo a seguir. Sem saberem as respostas ainda? Sim. Ok. E depois é que o professor dá a aula baseado nas perguntas mais erradas? Isso. Okay. Ou nos temas que levantaram maior discussão. Porque o problema é que nós estamos sempre a ensinar para a média, não é? E portanto, para um aluno muito bom aquilo está a ir muito devagar, e para um aluno que tenha mais dificuldades ou que esteja desatento, aquilo está a ser muito difícil. E por isso o que é difícil para mim nas aulas é manter este flow entre ser desafiante, senão vocês desligam, não é? Se aquilo não estiver a desafiar ou a interessar, eu desligo. E assim é uma forma mais interessante, penso eu, de... É mais produtivo, não é? Em vez de estar a ensinar coisas que se calhar já os alunos todos sabem mais ou menos, passam só para as partes em que eles... Pronto, mas isto transfere parte da responsabilidade da aprendizagem para o aluno. E portanto também exige alguma maturidade, porque lá está, se vocês estudarem em casa, corre bem, mas se não estudarem em casa, corre pior do que uma aula onde estou eu 60 minutos a passar um PowerPoint, não é? E portanto há aqui uma responsabilidade partilhada entre o aluno e o professor no processo de aprendizagem. Acho que é por isso que ainda não implementaram isso nas licenciaturas e só nos mestrados. Porque eu ainda não tive esse tipo de... Não, eu acho que nós temos vindo a discutir muito isso, quase, porque mais uma vez isto não é aplicável, eu estou a falar das áreas que eu ensino, isto pode não ser aplicável a todos os temas. Sei que o professor Roberto Henriques também tem estado a experimentar numa cadeira de Big Data, mas pronto, tudo isto, o que fizemos aqui no laboratório, porque era uma cadeira opcional, é precisamente poder testar para medir o impacto, porque a responsabilidade, ou seja, numa licenciatura pode ser mais difícil de testar, porque não pode correr mal, tem sempre que correr bem, não é? Aqui temos um ambiente mais experimental, e neste caso era uma cadeira opcional e portanto foi mais fácil de testar. Mas sim, mas eu acho que vai haver, acho que há toda a abertura da escola para se testar novos modelos pedagógicos. Aliás, nós temos um prémio para os professores, um prémio de inovação pedagógica para os professores que experimentam novos modelos. E que novas tecnologias e objetos é que estão a desenvolver, por exemplo, aqui no laboratório? Porque havia ali cadeiras e de uma sala de aula um bocado diferentes. Que projetos é que nos pode contar? Basicamente, temos aqui uma equipa que desenvolve muitos projetos na área de Design Thinking. Depois, nós inaugurámos este espaço também no dia 12 de março, fizemos aqui o primeiro curso de Design Thinking da Escola do Toral. E depois fomos todos para casa e, portanto, percebemos que quem mais precisava de inovação eram as universidades. E então, em vez de estarmos só a fazer inovação para outros, pensámos que também tínhamos que fazer inovação para nós próprios. E então montámos esta sala de aula experimental, que é o que temos aqui no laboratório, e basicamente tentamos trabalhar em três áreas. Uma é a parte da ergonomia. Temos uma parceria com uma empresa que é a Steelcase, que é fabricante de mobiliário de escritório para universidades, e portanto eles cedem-nos material e nós tentamos ver o impacto de diferentes layouts e diferentes materiais na sala de aula. Depois temos uma componente mais de Learning Analytics, que recolhemos dados, temos sensores e recolhemos dados da sala de aula e também dados da utilização, por exemplo, do Moodle, que tipo de conteúdos é que as pessoas consomem, quanto tempo é que ficam em cada conteúdo, etc. E, portanto, o nosso objetivo seria, no futuro, tentar poder criar algum tipo de alertas ou modelos preditivos sobre o desempenho do aluno com base nesses dados. Portanto, essa é a segunda dimensão, Learning Analytics. E a terceira dimensão é esta que eu estava a referir, dos modelos pedagógicos. E, portanto, temos professores que utilizam o espaço utilizando diferentes metodologias. Este último semestre testámos essas duas, PBL, que é Problem Based Learning, e TBL, que é Team Based Learning, e depois tentamos medir o impacto das metodologias e ver quais é que servem melhor o propósito que nós queremos. E, portanto, aqui no Lab basicamente é isto. Temos uma equipa que trabalha em projetos de inovação
para os nossos parceiros da universidade, e depois temos um conjunto de alunos que nas suas teses de mestrado, etc., se interessam por estas áreas da inovação pedagógica e que trabalham nestas 3 áreas: ergonomia, inovação pedagógica, métodos pedagógicos e learning analytics. E, por exemplo, se um aluno estiver interessado em participar neste laboratório, o que é que ele pode fazer? Sim, basicamente é aparecer, tomar contacto aqui com a nossa vivência, e portanto nós tipicamente temos quase sempre a correr um conjunto de projetos sociais, e portanto inicialmente o que normalmente temos feito é os alunos que gostavam de trabalhar connosco envolvem-se num projeto social. E aí também podem conhecer a equipa, podem conhecer as metodologias, estão a criar valor para essas instituições com quem trabalhamos, e depois, gostando e querendo aumentar a intensidade da relação, normalmente depois podem participar nos nossos projetos que fazemos com empresas, depois de demonstrarem o seu valor, e pronto, esta é a componente da relação mais com as empresas. Na parte da inovação pedagógica, basicamente, normalmente estão ligados às suas dissertações, e portanto os alunos candidatam-se depois a ter um destes temas, que normalmente sou eu e o professor Roberto Henriques que acompanhamos, e portanto trabalham ao longo do seu mestrado nestes temas. E tem aqui alunos de licenciaturas a fazer projetos? Sim, uma componente que eu não expliquei, que é o que nós chamamos aqui o cockpit do docente. Portanto, temos um conjunto de tecnologias que permitem adaptar a sala ao ambiente, ou seja, a luz, o ar-condicionado, temos uma máquina de cheiro e a música, temos um conjunto de colunas. Tudo isso pode ser adaptado ao tipo de aula. Se for um brainstorming, eu posso pôr um tipo de luz, um tipo de música. Se for um exame, se calhar não tenho música, até posso ter, e o tipo de luz é diferente. E esse sistema foi desenvolvido aqui por 2 colegas seus da licenciatura. E, portanto, com a nossa supervisão, mas também já foi um output do trabalho deles, e o próprio dashboard que utilizamos foi criado por eles, etc. Portanto, sim, há espaço para isso. Quando é que acha que esses métodos vão ser implementados nas aulas realmente, tipo na vida real? Não, por acaso, eu acho que essa discussão é interessante em termos de inovação, porque uma coisa é quando nós prototipamos em laboratório e em ambiente controlado, e depois outra é torná-lo, institucionalizá-lo e torná-lo parte da cultura, etc. E, portanto, pode haver um conjunto de desafios. Ou seja, eu próprio, por exemplo, ao utilizar Team-Based Learning, tivemos que comprar um software, adaptar-me a esse método de ensino, fazer curadoria de conteúdos, às vezes não existe, nós temos que gravar, e portanto são um conjunto de desafios operacionais que têm que ser ultrapassados. O que eu vejo, pelo menos desta direção, é uma enorme vontade de inovar, e também esta perspectiva de podermos vir a construir um novo campus, acho que também vai obrigar-nos necessariamente a pensar para o futuro, e portanto tenho a certeza que vai acontecer a inovação, porque pelo menos essa mudança vai ser um momento importante para a inovação pedagógica, porque o próprio espaço vai ter que estar desenhado a pensar no futuro do ensino e da aprendizagem, e portanto acho que vai acontecer. E onde é que vai-se construir um novo campus, não é? Vai ser aqui em Campolito ou vão alterar aqui não sei, o que vimos, e pelas palavras do nosso diretor, é que há esta ambição de termos um novo espaço que na prática permita concretizar estes valores que temos estado aqui a anunciar, do Data with Purpose, do trabalho colaborativo, da inovação pedagógica, e portanto penso que depois será anunciado a seu termo, mas acho que há esta ambição de termos um espaço mais funcional, porque neste momento crescemos muito e estamos aqui a partilhar um conjunto de espaços que às vezes são difíceis de
de integrar e de criar um sentido de pertença, porque são espaços muito dispersos e com características muito, muito diferentes. E este laboratório vai participar no design desse novo campus? Eu acho que sim, nós temos estado a tentar contribuir. Até o ano passado, o trabalho dos alunos de Design Thinking foi precisamente pensar o que é que seria um edifício do futuro, e gerar um conjunto de insights muito interessantes. E, portanto, acho que muitas das coisas que estão aqui a ser experimentadas são aprendizagens que vão ser úteis para o futuro. E o professor tem de ensinar muito a parte da criatividade. Como é que se ensina a criatividade e como é que uma pessoa pode melhorar a sua criatividade? Sim, a criatividade é uma parte importante no processo de design thinking. Portanto, a primeira etapa é a empatia, depois numa segunda etapa a criatividade é importante. O que eu noto, por acaso, é que as pessoas estão muito perras em termos de criatividade. Claro que há pessoas que são naturalmente mais criativas e outras que são menos criativas. O fundador da IDEO tem um livro que se chama Creative Confidence, confiança criativa. E, portanto, o que eu noto é que as pessoas têm falta de confiança criativa. Porque em criança somos todos criativos. Depois o que acontece é que crescemos, vamos para a escola, alguns vão para a universidade e começam-nos a formatar a forma de pensar. E então há pessoas que estão muito formatadas e que perderam essa confiança criativa. E, portanto, o que fazemos sempre é, primeiro, ter alguns exercícios que façam com que as pessoas ganhem novamente essa confiança criativa. E isso parece-me que é o mais importante. Eu, quando estou num workshop, pergunto sempre, quem é que não é criativo? E normalmente as pessoas que põem a mão no ar, no final do processo, são as mais criativas. E as que disseram ao início que eram muito criativas, depois nem sequer são nada de especial em termos de criatividade. Portanto, eu acho que é importante este conceito da confiança criativa e depois o treino. O treino também é importante. E existem muitas metodologias. O professor Vítor Santos fez a sua tese, tem um livro sobre criatividade em sistemas de informação, onde ele mapeou dezenas, ou acho que são várias dezenas de técnicas de criatividade só para a área de sistemas de informação. E, portanto, existem muitas técnicas, é só a pessoa tem que as descobrir e praticar. E o terceiro tema, portanto, confiança criativa, conhecer as técnicas, e o terceiro tema é o ambiente. Ou seja, este ambiente que nós temos aqui no Lab está estudado com uma framework da ciência comportamental para ajudar as pessoas a ser mais criativas, e estes diferentes cantinhos, o mobiliário, todos os materiais que nós temos ajudam nisso, e, portanto, o espaço em si também pode ser uma alavanca para o processo criativo. Portanto, normalmente são estas três dimensões que nós trabalhamos: confiança criativa, o espaço e depois as técnicas. E o professor vê alguma diferença entre, não sei se já ensinou a pessoas fora da área de Data Science, se não, mas não acha que, por exemplo, nós aqui que passamos muito programadores e uma área um bocado mais técnica, temos mais dificuldade a desenvolver a criatividade do que, por exemplo, uma pessoa das ciências humanas? Ou... Sim, talvez. Sim, acho que sim. Pessoas, por exemplo, de engenharia, o que eu sinto é que muitas vezes nós, quando ensinamos este processo, nós não mostramos o processo todo. E, portanto, há aqui uma parte que pode ser ao início do processo de design thinking, onde vamos mais divergir e observar mais para nos inspirar, não tanto para validar. E isto é muito difícil para uma mente muito, muito sistematizada. É muito difícil às vezes aceitar ir nessa viagem. Mas, por exemplo, aqui a Sofia, que foi a nossa coordenadora do Lab, que é engenheira, ela diz que ao princípio, quando fez a minha cadeira, que se sentiu muito desconfortável e não percebia, e depois no final, depois de aceitar ir na viagem e aceitar essa ambiguidade e subjetividade de algumas etapas, ela diz que foi bom para ela sentir-se confortável nesse desconforto. E pronto, mas sim, acho que há algumas especificidades, mas não gosto de pôr rótulos, porque há pessoas de ciências de dados. Ciência de dados também implica ter muita criatividade, e há pessoas que acham que são de marketing ou das agências de publicidade e acham que são muito criativas e depois não são. Portanto, não gosto de pôr rótulos, acho que todos podem ser. Acho que têm que aceitar ir na viagem. Há pessoas que não aceitam ir na viagem. E o professor também ensinou esta cadeira na Austrália, não foi? Sim, eu tive uma experiência muito interessante, porque descobri que havia Erasmus para professores, não só para alunos.
Então ganhei uma bolsa Erasmus, não por mérito próprio, mas fui a única pessoa em Portugal a candidatar-me. E então tive um mês na Austrália, na University of New South Wales e na UTS, em Sydney, onde tive com uma professora de Design Thinking e que dava precisamente esta cadeira, e portanto tive a oportunidade também de ensinar e de participar em vários workshops numa faculdade de Engenharia, numa faculdade de Gestão e num centro de empreendedorismo que é partilhado entre várias universidades de Sydney, onde também fiz um workshop de Design Thinking. E que diferenças é que notou entre a Austrália e Portugal? Como é que foi essa experiência toda? Notei muito ao nível das infraestruturas. A educação é a segunda maior indústria da Austrália, a seguir às minas, e portanto tem um plano de expansão das infraestruturas impressionante, e portanto fiquei muito impressionado com as infraestruturas. Já na altura também tinha uma data arena, ou seja, a área de gestão de informação era o centro ali da faculdade, e depois essa data arena, que era porque a Austrália também tem uma indústria cinematográfica grande e de efeitos especiais, portanto eles têm muito desses recursos, e portanto tinham uma sala do género desta, mas com ecrãs 360 onde as pessoas podiam navegar dentro da informação. E isto era uma parceria entre a Escola de Artes e depois a Escola de Engenharia, etc. E portanto a gestão de informação era a cola entre diferentes faculdades, e era interessante por isso, e depois tinha esta Data Arena como o centro. E portanto ao nível de infraestruturas foi muito interessante. Depois ao nível pedagógico também foi interessante. Eu dei aulas numa faculdade de Engenharia que ensina engenharia com Problem-Based Learning. Portanto, basicamente o governo australiano financia a construção de uma fábrica num país com poucos recursos, um país asiático, e portanto os alunos escolhem as cadeiras que querem fazer, no quinto ano têm que conseguir construir uma fábrica. E portanto os professores vão aconselhando, mas o currículo é mais ou menos livre para eu saber que depois no final tenho que perceber de infraestruturas, de energia. Depois foi interessante que a última turma que tinha ido depois chegou ao local e não conseguiu construir a fábrica lá porque o chefe da tribo local não deixou. E então voltaram para trás e foram fazer uma cadeira de antropologia, que é uma coisa que não é óbvia para um engenheiro, mas que eles perceberam que uma fábrica tem um impacto numa cultura e numa sociedade, e portanto eles também têm que perceber sobre essas dinâmicas. Então foi muito interessante ver um curso inteiro. Uma coisa é estas cadeiras, que era o exemplo que eu estava a dar, outra coisa é eu desenhar um curso inteiro com estas metodologias. Foi muito interessante. Portanto, infraestruturas e as metodologias. E acha que o inspirou, trouxe coisas daí para aqui, para esta sala? Bem, isso sem dúvida. Aqui, pronto, nós temos sempre menos recursos do que os nossos parceiros, mas normalmente depois somos bastante mais criativos, e portanto algumas das soluções, enfim, isto era uma infraestrutura quase provisória, era aqui um barracão aqui no pátio exterior, mas conseguimos criar um ambiente acolhedor e que é muito útil para estas dinâmicas que fazemos. Eu acho que isso foi fruto dessas experiências todas no passado e de ver muita coisa. E esses alunos que depois voltaram para trás para fazer antropologia, depois dessa cadeira voltaram a experimentar construir uma fábrica? Sim, depois eles essa era a parte do processo do ensinamento, não é? E portanto depois tiveram a oportunidade de concluir o projeto. E eu vi que no YouTube que deu uma talk sobre ensinar leadership a data scientists. Qual é que acha que é a importância desse fator? Eu acho que principalmente este tema da empatia, e portanto eu perceber que se tiver essa responsabilidade de criar um algoritmo ou algum tipo de inovação com base em dados, que do outro lado também estão sempre pessoas, e portanto eu acho que é interessante, apesar do nosso core ser ensinar obviamente as metodologias de data science, eu acho que vocês se tornam melhores data scientists se também se conseguirem integrar algumas destas metodologias, que muitas delas são qualitativas. E portanto, se forem ver aqui o manifesto do nosso lab, diz precisamente isso: trabalhamos na interseção entre pessoas e dados, e portanto acho que complementa muito bem a vossa formação, obviamente de serem bons data scientists, mas depois também terem esta capacidade de gerar empatia, de perceber as pessoas e depois de alinhar com um propósito. E acho que
Esse é o que estamos a tentar fazer aqui na nova IMS. É importante os data scientists conseguirem comunicar com as outras áreas para desenvolverem os projetos. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o maior desafio nos projetos de inovação. É a dificuldade todos estes desafios da transformação digital implicam que as pessoas saibam colaborar. E o que eu vejo é que as pessoas não sabem colaborar. Então, quando vou para uma empresa que há vários departamentos, etc., a maior dificuldade não é ensinar as pessoas a inovar, é ensiná-las a colaborarem. Essa é a parte mais difícil do processo para mim. E qual é que foi o projeto assim mais desafiante que participou quando estava a ajudar uma empresa e que conseguiu resolver? O que é que usou? Não sei, eu acho que o mais desafiante talvez seja... O mais desafiante são quando temos pessoas... Lembro que uma vez fiz numa sessão no Brasil com uma empresa e quem estava a participar na sessão eram 30 engenheiros químicos. E, portanto, não era por serem engenheiros químicos, é porque viam todos o mundo da mesma maneira. E, portanto, o processo de Design Thinking implica sempre ter equipas multidisciplinares e pessoas que vejam o mundo de forma diferente. E, portanto, se eu quiser fazer isto só com pessoas de marketing ou só com professores universitários, também já tentei aqui com os meus colegas, não funciona. E, portanto, temos de ter sempre equipas. A diversidade é um tema muito importante na inovação e, portanto, nós temos, até nas minhas aulas, nós utilizamos para a seleção dos grupos de trabalho, temos um questionário que chamamos o Diversity Algorithm. E, portanto, na prática fazemos grupos que sejam o mais heterogéneos possíveis, com vários critérios, porque a diversidade está provado que é um tema muito importante para a inovação. E como é que chegou a conseguir resolver esse projeto no Brasil? Que approach é que usou? Não, é assim, eu acho que há muitas organizações que a metodologia do Design Thinking não é a metodologia mais adequada, ou seja, eu sou aqui um entusiasta do Design Thinking, mas eu acho que tem que haver um fit com a cultura da organização, e às vezes isto é igual ao Data Science, às vezes acham que isto é uma varinha mágica, não? Uma varinha de condão, e que eu tenho aqui um grande problema, vou chamar um Data Scientist e isto resolve-se, mas os problemas têm muitas dimensões, e portanto acho que tem que haver esse fit cultural. Depois, os projetos mais interessantes também são projetos relacionados com temas sociais. Nós, na pandemia, um dos projetos finais da cadeira Design Thinking foi trabalhar com uma instituição que é uma instituição que vai aos hospitais pediátricos contar histórias a crianças que estão internadas, histórias para adormecerem, e com a pandemia eles não podiam visitar as crianças. E os iPads, fazer à distância não é uma opção porque a luz vai excitar mais as crianças em vez de as ajudar a adormecer. E, portanto, era um desafio de inovação muito difícil e foi muito interessante a forma como os alunos encontraram soluções. Uma delas era uma almofada que contava histórias, etc. E, portanto, foi muito interessante a forma como os alunos encontraram soluções. E, portanto, não gosto... Enfim, já trabalhamos com centenas de empresas e algumas inovações estão aí na rua. Mas acho que na minha memória ficam mais estes pequenos pormenores que às vezes mudam o curso dos projetos de inovação, porque às vezes é isso muito que sai do processo de Design Thinking. Depois de nós termos detectado já parece óbvio, mas antes nunca ninguém tinha pensado naquilo, não é? E portanto esses insights, mais do que as ideias finais, o que eu me orgulho são momentos em que tivemos insights fruto das nossas técnicas de observação que depois mudaram o curso dos projetos. Tem algum assim que lhe vem à mente que esteja particularmente orgulhoso? Sim, há um que nós costumamos contar uma história engraçada, que foi quando estivemos a ajudar a CUF a desenhar este novo hospital da CUF Tejo, que foi, nós utilizamos uma metodologia que é a etnografia móvel, que é um jornal, um dia na vida, e então pedimos a alguém para tirar fotografias ao seu dia, desde o momento que acorda até que se vai deitar. E então foi muito giro, porque tivemos uma senhora que partilhou uma foto ao acordar e que dizia: tenho que ter cuidado com o que visto, porque hoje vou ao médico e vou ter que me despir em frente ao médico. E então isto parece uma coisa óbvia, mas nós percebemos
que havia ali um tema muito forte de privacidade e que o layout do gabinete médico não estava a proteger a privacidade das pessoas. Mas isto não estava a sair nos questionários de satisfação. Nos questionários de satisfação as pessoas não verbalizavam isso. Nós fomos perceber que este tema da privacidade era um tema importante na saúde, e então foi muito interessante porque o grupo, o hospital, ficou também muito sensível a isto, e o próprio arquiteto, e portanto mudou-se o layout de todos os gabinetes médicos por causa do insight desta rapariga com esta técnica de design thinking. E portanto hoje em dia, se forem a um gabinete médico na CUF e noutros sítios, tem a secretária do médico junto à entrada, depois tem um móvel que divide, depois tem uma zona com maior privacidade do outro lado. E pronto, isso foi fruto de uma observação de uma pessoa. Mas temos outros, como uma empresa de energia, um produto de energia solar que foi basicamente uma ideia também num workshop aqui no Lab de um utilizador. Claro que depois a ideia, até ver a luz do dia, tem muitas iterações e muitos aperfeiçoamentos, mas sempre que há um insight ou uma ideia que vem de um utilizador que depois é aproveitada, acho que a nossa missão está cumprida. E acha que este método vai à frente dos estudos do mercado, porque às vezes nem as pessoas sabem o que é que querem, o que é que precisam? Sim, eu não posso dizer isto, nós também somos especialistas aqui em estudos de mercado, portanto não quer dizer que o método vai à frente. Eu acho que ele é complementar, ou seja, se eu precisamente quiser identificar coisas que as pessoas não verbalizam, o exemplo que damos sempre muito é o do iPhone, não é? O iPhone não foi produto de um estudo de mercado. Nós tínhamos um telemóvel que era o Nokia 3310, que tinha um jogo com a cobra, estávamos todos muito satisfeitos com aquele telemóvel, e portanto às vezes, para detectar essas necessidades que as pessoas não verbalizam, pode haver metodologias complementares que são interessantes, e estas técnicas que utilizamos no Design Thinking acho que complementam bem os dados. Portanto, aqui o que nós fazemos é, temos cientistas de dados e temos depois psicólogos e sociólogos na nossa equipa, e o que fazemos é, quando temos um desafio, olhamos para a realidade sempre com essas duas lentes, com a lente dos dados, mas depois também com a lente da etnografia e da psicologia. E o que distingue as empresas que têm sucesso e as que não têm tanto nesse processo de inovação acha que é, por exemplo, as equipas terem maior diversidade? Sim, isso sem dúvida. Depois há uma parte, que é a terceira parte, e acho que nesta conversa já falámos da parte da empatia, depois da criatividade, e há uma terceira parte que é a parte mais da prototipagem, que é uma ideia não sai do PowerPoint para a implementação, e portanto a inovação é um processo de aprendizagem. Portanto, para mim, as empresas que inovam mais, ou melhor, são as que integram esse processo de aprendizagem. E isto às vezes é uma barreira, porque em Portugal há muita cultura do erro e da culpa, não é? Então, se alguma coisa corre mal, quem é que é o culpado? E aqui é precisamente a antítese disso. Eu tenho que incentivar as pessoas a falharem. A única coisa é que elas têm que registar as aprendizagens, para quando outros começam, não repetirem os mesmos erros, que é isso que assistimos também muito. E portanto, em vez de eu esconder, não, de forma aberta partilho o erro. Claro que aqui o erro tem que ser em ambiente controlado, não é? Não quero que aconteça nada de mal para os meus clientes, mas isso é um tema cultural. Portanto, acho que as empresas que inovam melhor são as que têm este processo estruturado e que aceitam e incentivam o erro. Por exemplo, a 3M, a empresa que inventou os post-its, tem um prémio interessante, que é todas as pessoas podem participar, independentemente do departamento, num processo de inovação, e depois, se forem boas, a recompensa delas é em tempo. Ou seja, eu posso deixar, por exemplo, eu trabalho na contabilidade, eu posso deixar de trabalhar 2 dias por semana na contabilidade e participar em projetos de inovação. Portanto, eu sou pago em tempo, e isso também acho que é um conceito interessante. E como é que se põe a par de todas as trends na inovação e no design thinking? Onde é que vai buscar a informação das novas inovações? Eu acho que essa é uma excelente pergunta, porque é muito difícil em qualquer área, não é só no design thinking. Eu acho que nós temos várias responsabilidades. Uma é manter-nos próximos de pessoas interessantes e informadas, e portanto tento ter uma rede de pessoas, que muitas delas hoje em dia são meus amigos, e aprender com outros, e esses outros podem ser a nível nacional ou internacional. Segundo tema que eu acho que é fundamental é viajar, e portanto tento quase todos os anos viajar ou ir a um sítio que implique que eu tenha que aprender coisas novas, falar com pessoas novas, etc.
portanto, para além desta rede e das viagens, depois acho que há muitas. Por exemplo, eu gosto de subscrever, por exemplo, na área da saúde, há uma capital de risco nos Estados Unidos, que é a Rock Health, que tem uma newsletter, e portanto eu vejo onde é que eles estão a investir. Normalmente são entidades que acompanham muitas tendências, e onde investem é porque acham que há ali um caminho que vai ser importante no futuro, e portanto acho que há aqui um conjunto de entidades que podemos subscrever, e o próprio Twitter também acho que é interessante, e que eu subscrevo um conjunto de newsletters que me ajudam também a manter update, mas não podem ser muitos, senão ficamos também debaixo d'água. Portanto, normalmente são estes três, é a nossa rede de amigos e conhecidos que temos para esta área, depois as viagens, e depois redes sociais e algumas entidades que temos que de certeza subscrever a newsletter para saber o que é que se está a passar. E qual é que é assim a nova inovação que vê que seja assim mais marcante no futuro? em que área? Na inovação, no design thinking, não sei, na mudança? No design thinking, por acaso, eles andam, a IDEO começou a comprar várias consultoras de data science. Portanto, isto que nós chamamos os hybrid insights, os insights que vêm quer destas metodologias que eu vos estive a contar, mais qualitativas, integrar isso com insights que venham de dados, não é? Eu acho que esse é interessante. Depois, todos estes temas mais da ciência do comportamento, eu acho que são interessantes. Nós aqui, por exemplo, o que tentámos fazer foi integrar uma framework da ciência do comportamento para desenhar espaços de inovação, e portanto acho que estas novas descobertas nessa área também nos podem ajudar a ter mais insights sobre o consumidor. Depois, ao nível pedagógico, acho que é muito interessante vermos modelos que as pessoas riem. Vamos fazer a universidade sem professores, ou o hospital sem doentes. E às vezes, quando digo isto nas aulas, os meus alunos riem-se, mas isto nem sequer é futuro, já existe, não é? Existe uma escola de programação que não tem professores, que é peer learning. Existe um hospital nos Estados Unidos com 2.000 profissionais de saúde, mas que não tem doentes, é só monitorização remota. E, portanto, coisas que às vezes nos dá vontade de rir. Eu costumo dizer, qualquer coisa útil para o futuro, no presente parece sempre ridícula. E, portanto, qualquer coisa que hoje nos faça rir e que nós achemos que é impossível, se calhar no futuro vai ser realidade. E, portanto, temos que saber navegar. Também não é seguir todas as tendências, que não é possível, mas temos que saber navegar, ler o nosso mundo e depois ver onde é que vamos investir tempo e dinheiro e tentar surfar essas ondas. E agora um bocado de uma pergunta assim mais pessoal: que sonhos é que ainda tem por realizar e que espera concretizar assim no futuro próximo? Tenho muitos, agora aqui na nova IMS, e tendo eu este pelour da criação de valor e da relação com as empresas, há aqui vários sonhos. Primeiro, dentro daquela ambição que temos de ter um novo campus, acho que esse é um grande sonho, e depois um campus onde se integra tudo isto, não é? A inovação pedagógica, os desafios das empresas e das organizações, alinhadas com os desafios com o nosso lema do Data with Purpose, e depois também de fazer crescer o laboratório, nomeadamente na sua interação com os alunos, e de poder ter aqui mais gente com esta paixão e com este bichinho da inovação. E portanto há muito a tradição, porque como formamos pessoas que são muito necessárias do mercado, temos tendência a ter menos alunos empreendedores, não é? Quase todos os alunos acabam por ter uma boa carreira por conta de outrem. E portanto a minha ambição, para além do alinhar o propósito com o campus, com a inovação pedagógica, é também que se calhar que mais alunos tenham este bichinho da inovação e que se tornem alguns deles também empreendedores, e eu acho que isso tem tudo para ser realidade. Acha que o mundo e Portugal precisa de mais empreendedores? Tenho a certeza que sim. Agora temos também de saber criar as condições porque não é só um problema de ideação, se calhar isso até ter boas ideias conseguimos ter, mas depois é criar as condições para acelerar essas ideias e depois pô-las em prática. Mas sim, penso que quer na nova IMS, quer na Universidade Nova,
quer a própria cidade de Lisboa, e nós temos uma parceria com a Startup Lisboa. Acho que há aqui um ecossistema que vai tornar isso possível e mais agilizado. E disse que gostava de viajar. Qual é que é o próximo país que está a pensar visitar? Não, em termos pessoais, sei, em termos de inovação, agora, aliás, eu no próximo mês, não sei se vou conseguir ir, mas há um festival que é o South by Southwest, nos Estados Unidos, que é um festival não sei se conhecem, mas é um festival de cinema, de música e de transformação digital. E, portanto, juntam-se estes três mundos e era um sítio que eu gostava muito de ir, que há todos os anos, e que não sei se ainda é este ano que vou conseguir ir, mas está nos meus planos ir. E agora falou ali nessas áreas, que sugestões culturais é que daria? Livros, música, séries, filmes? Que sugestões é que tem para recomendar? Não sei, há aqui um livro que já tem uns anos, que é de um dos fundadores da IDEO, que se chama Change by Design. E, portanto, é não só, porque eu vejo muita gente a falar das técnicas de design thinking, mas depois de não perceber que muito disto, por isso é que eu junto depois o tema da inovação à gestão da mudança, que é, se eu for bom a inovar, também tenho que ser bom a liderar a mudança, porque se eu estiver a inovar, vou estar a mudar a cultura dos sítios de onde estou integrado e das organizações. E, portanto, o Change by Design junta estes dois temas que ensina e que me parece interessante. É um livro que já tem uns anos, mas que acho interessante. Depois, por acaso, no Moodle da minha carreira, tenho lá um conjunto, agora não me lembro todas de cor, mas na Netflix há um conjunto de séries sobre design, até há uma que acho que se chama Design, que eu acho que é muito, muito interessante. Percebemos, nós gestores ou data scientists, percebemos as mentes dos designers, e isso pode ser importante para o processo de design thinking. Depois, não sei, em termos culturais, qualquer coisa que também suscite essa nossa criatividade. Nós temos aqui um curso no laboratório que se chama Liderança, Agilidade e Inovação, que é um curso de inovação, mas que é dado pelo Carlos Martins, que é o nosso maior músico de jazz, por um médico da Fundação Champalimau e por uma artista plástica. E, portanto, é impressionante como esse contacto com a música e com a artista plástica, etc., tem um impacto enorme também na nossa vontade de inovar e nas nossas ideias. E, portanto, sugestão cultural, qualquer desses estímulos culturais, seja as artes plásticas ou a música, depois normalmente tem um retorno também para o nosso processo criativo nas organizações. Agora, temos aqui um jogo que costumamos fazer, que chama-se Isto ou Aquilo. Eu vou dar duas opções e a pessoa tem de escolher uma. Tá. Se quiser explicar, pode justificar, mas se não quiser, pode. Primeiro é MotoGP ou Fórmula 1? Fórmula 1. Ronaldo ou Messi? Ronaldo. Austrália ou Portugal? Portugal. Austrália ou Estados Unidos? Não sei. Estados Unidos, talvez. Porquê? Porque tenho esta relação. Eu vivi em Nova Iorque, também não é bem Estados Unidos, é ali um microcosmos, mas porque tenho essas memórias de lá ter vivido e esses amigos também que lá passou lá mais tempo, não é? Sim. Na Austrália foi só um mês? Sim. Trabalhar na área da saúde ou dar aulas, trabalhar aqui no laboratório? Agora é trabalhar no laboratório, mas trabalhar na saúde, principalmente na prestação num hospital, é apaixonante. E entre trabalhar no laboratório e dar aulas? Eu gosto muito de dar aulas, ao contrário do que depois percebi de muitas pessoas que não gostam de dar aulas. Eu vim para a academia porque gostava de dar aulas. Inovação ou marketing? Inovação. Inovação ou design thinking? Inovação. Não gosto de ter... há pessoas que trabalham só numa metodologia e que só veem aquela metodologia. Para mim, foi uma metodologia que serviu o meu propósito e tem vindo a servir. Quando eu achar que não serve ou que encontrei algo melhor, também sou desprendido o suficiente para dar esse salto. Novos hospitais da CUF ou um novo aeroporto? Não, eu acho que nós temos que investir. O aeroporto é importante para a nossa economia, mas temos que refundar o nosso sistema de saúde e, portanto, sim, não sei se são da CUF, mas nova organização da saúde, sem dúvida. Team-based learning ou problem-based? Aí não posso escolher, mas talvez
Não posso escolher porque depende do contexto, mas eu gostei muito de experimentar o Team-Based Learning. E onde é que as pessoas podem contactá-lo e contactar aqui o laboratório? Eu acho que a melhor forma de contactar o laboratório é fazer-nos uma visita e vir cá beber um café connosco. Se não, nas nossas redes sociais, tentamos ter um Instagram ativo que é ino.lytics, de Innovation e Analytics, e vamos tentando contar um bocadinho as histórias e as pessoas que passam por cá. E agora, assim, uma pergunta um bocado mais difícil. Qual é que é o significado da vida para si? Se tivermos a sorte de nascer num sítio do mundo que nos permita, o significado da vida acho que é sermos felizes. Para sermos felizes temos que fazer a diferença na vida de alguém e não termos opções e não nos acomodarmos. E portanto é isso que, para mim, a grande vantagem de estar na universidade é de conhecer muitas pessoas interessantes e de poder tentar ajudar, de certa forma, a mudar o curso da vida de algumas destas pessoas. Muito bem. Obrigado, professor. Obrigado, foi ótimo.